Menina Negra encontrou um filhote faminto. O que aconteceu derreteu milhões de corações. Era uma tarde quente de verão, quando uma menina de 7 anos parou no meio de uma rua movimentada do bairro da Liberdade, em São Paulo. Enquanto todos passavam apressados, focados em seus celulares e compromissos, ela notou algo que ninguém mais havia visto. Debaixo de um banco de praça, quase invisível entre sacos de lixo e folhas secas, estava um filhote de cachorro. Seus olhinhos castanhos brilhavam de dor e medo, e seu corpinho tremia tanto que parecia que ia desmoronar a qualquer momento. A menina, chamada Isabela, sentiu seu coração apertar. Suas tranças balançaram enquanto ela se abaixava devagar, estendendo a mão pequena e morena em direção ao animal. "Oi, bebê!" ela sussurrou com a voz mais suave que conseguiu. "Você está sozinho?" O filhote a olhou com aqueles olhos que pareciam implorar por ajuda, mas estava fraco demais para se mover. Isabela tirou sua mochila das costas, abriu o zíper e pegou o lanche que sua avó havia preparado. Era um pedaço de pão com manteiga e goiabada, ainda quentinho. Sem pensar 2 vezes, ela partiu o pão ao meio e colocou perto do focinho do cachorrinho. Ele cheirou, hesitante, e então começou a comer com uma urgência que partiu o coração da menina. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Isabela. Ela não sabia exatamente o que fazer, mas sabia que não podia deixá-lo ali. As pessoas continuavam passando. Algumas olhavam de relance, outras desviavam o olhar completamente. Mas Isabela não se importava. Ela tirou o casaco leve que estava amarrado na cintura e envolveu o filhote com cuidado, como se fosse o tesouro mais frágil do mundo. "Não tenha medo", ela murmurou, abraçando o animal contra o peito. "Eu vou cuidar de você, prometo." Naquele momento, algo inexplicável aconteceu. O filhote, que estava rígido de medo, relaxou nos braços dela. Sua respiração, que antes era irregular e ofegante, começou a se acalmar. E quando ele encostou a cabecinha no ombro de Isabela, foi como se um laço invisível tivesse se formado entre os dois. Ninguém poderia imaginar que esse gesto simples de compaixão de uma menina de 7 anos desencadearia uma série de eventos que tocariam milhões de corações ao redor do mundo. Mas antes de continuarmos, bata aquela foto no like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história emocionante como essa. E me conta nos comentários, você já ajudou algum animal de rua? Qual foi a sensação? Adoro ler as histórias de vocês e saber que fazemos parte de uma comunidade que acredita no poder da bondade. Isabela morava com sua avó, Dona Conceição, em um apartamento pequeno no 5º andar de um prédio antigo. Seu pai trabalhava como motorista de aplicativo e passava a maior parte do dia nas ruas tentando garantir o sustento da família. Sua mãe havia falecido quando ela tinha apenas 4 anos, vítima de complicações após uma doença prolongada. Desde então, Dona Conceição assumiu o papel de cuidadora principal, criando a neta com todo o amor que cabia em seu coração generoso. Quando Isabela chegou em casa naquela tarde, carregando o filhote enrolado em seu casaco, Dona Conceição estava na cozinha preparando o jantar. O cheiro de feijão temperado e arroz soltinho preenchia o ambiente. A avó se virou ao ouvir a porta se abrir e quase deixou a colher de pau cair no chão. "Menina, o que é isso?" ela perguntou, os olhos arregalados. Isabela mordeu o lábio inferior, seus olhos grandes e expressivos cheios de súplica. "Vovó, eu encontrei ele na rua. Ele estava morrendo de fome. Por favor, a gente pode ficar com ele, só até ele melhorar?" Dona Conceição se aproximou devagar, limpando as mãos no avental florido. Ela era uma mulher forte, de pele negra retinta e cabelos grisalhos presos em um coque baixo. Seus olhos, embora cansados de tantos anos de luta, ainda brilhavam com ternura. Quando viu o estado do filhote, sua expressão endurecida começou a amolecer. O cachorrinho era minúsculo, não devia ter mais de 2 meses.
Seu pelo, que provavelmente já foi marrom claro, estava sujo e embaraçado. As costelas eram visíveis sobre a pele esticada e ele tremia, mesmo envolto no casaco. Ai, meu Deus do céu, Dona Conceição murmurou, fazendo o sinal da cruz. Esse bichinho tá muito mal, Isabela. Eu sei, vovó, Isabela disse, a voz embargada. Mas a gente pode ajudar. Por favor, eu prometo que vou cuidar dele. Vou usar minha mesada, vou fazer tudo. Dona Conceição suspirou fundo. Elas mal tinham dinheiro para as despesas básicas. O aluguel estava atrasado e ela ainda precisava comprar os remédios para a pressão alta. Mas quando olhou para os olhos suplicantes da neta, viu algo que a fez lembrar de por que continuava lutando todos os dias. Era amor. Amor puro, incondicional, do tipo que não calcula custo nem mede consequências. Tá bom, ela disse finalmente, a voz suave, mas firme. Mas amanhã de manhã a gente leva ele no veterinário. E se ele tiver dono, a gente vai ter que devolver, entendeu? Isabela sentiu vigorosamente um sorriso enorme iluminando seu rosto. Obrigada, vovó, obrigada! Naquela noite, Isabela preparou uma caminha improvisada para o filhote usando uma caixa de papelão forrada com toalhas velhas. Ela colocou a caixinha ao lado de sua cama e ficou acordada por horas, observando o pequeno animal dormir. De vez em quando, ele se mexia e choramingava baixinho, e Isabela estendia a mão para acariciar sua cabecinha, sussurrando palavras de conforto. Você não está mais sozinho, ela murmurava. Agora você tem a mim. Na manhã seguinte, Dona Conceição e Isabela levaram o filhote à única clínica veterinária gratuita da região, mantida por uma ONG que atendia animais de famílias de baixa renda. A sala de espera estava lotada, cheia de pessoas com seus animais de estimação, alguns em situações tão precárias quanto a do filhote de Isabela. Quando finalmente chegou a vez deles, foram recebidos pelo Dr. Roberto, um veterinário negro de meia-idade, com óculos de armação grossa e um sorriso gentil que imediatamente deixou Isabela mais tranquila. E aí, pequena, ele disse, agachando-se para ficar na altura dela. Me conta sobre esse amiguinho. Isabela explicou como havia encontrado o filhote, suas palavras saindo atropeladas de tanta emoção. Dr. Roberto ouviu atentamente, balançando a cabeça com compreensão. Ele então pegou o cachorrinho com cuidado e começou a examiná-lo. Ele está muito desnutrido, o veterinário disse, a voz séria. Provavelmente ficou na rua por semanas. Está desidratado também. Ele verificou os dentes, os olhos, as orelhas, fazendo anotações em uma prancheta. Mas a boa notícia é que não parece ter nenhuma doença grave. Com os cuidados certos, ele vai se recuperar. Isabela sentiu um alívio tão grande que suas pernas quase fraquejaram. Dona Conceição colocou a mão no ombro da neta, oferecendo suporte silencioso. Agora, Dr. Roberto continuou, vou passar um scanner para ver se ele tem microchip. É procedimento padrão. Ele pegou um pequeno aparelho e passou sobre o corpo do filhote. Para a surpresa de todos, o dispositivo emitiu um bip. Tem microchip, o veterinário anunciou, franzindo a testa. Deixa eu verificar o registro. Ele se virou para o computador e digitou algumas informações. Seus olhos se arregalaram enquanto lia a tela. Isso é muito estranho, ele murmurou. Muito estranho mesmo. Dona Conceição se aproximou. O que aconteceu, doutor? Dr. Roberto se virou para elas. Sua expressão uma mistura de confusão e preocupação. Esse filhote está registrado em nome de uma instituição, o Centro de Treinamento de Cães de Serviço São Francisco. Eles treinam cães para trabalhos de assistência, terapia, busca e resgate. Isabela arregalou os olhos. Ele é um cachorro especial? Era, Dr. Roberto corrigiu suavemente. De acordo com o sistema, ele foi dado como desaparecido há 4 meses. Mas tem mais. Ele estava sendo treinado para ser um cão de assistência emocional para crianças em hospitais. O coração de Isabela disparou. O que aconteceu com ele? O veterinário balançou a cabeça. Não diz aqui, mas vou precisar entrar em contato com o centro. Eles vão querer saber que ele foi encontrado. Dona Conceição viu a expressão no rosto da neta, aquele misto de medo e esperança.
Eles vão tirar ele da gente? Dr. Roberto suspirou. Não posso dizer com certeza, depende das circunstâncias, mas vocês salvaram a vida dele. Isso tem que contar para alguma coisa. Algumas horas depois, uma mulher chamada Doutora Juliana chegou à clínica. Ela era a diretora do Centro de Treinamento de Cães de Serviço São Francisco, uma mulher elegante na faixa dos 50 anos, com cabelos pretos presos em um rabo de cavalo e olhos que transmitiam tanto profissionalismo quanto compaixão. Quando ela viu o filhote, suas mãos foram instintivamente ao peito. "Toby!" ela sussurrou, incrédula. "Não acredito que é você." Isabela segurou o filhote com mais força, sentindo um nó se formar na garganta. Toby. Então, ele tinha um nome. Doutora Juliana se aproximou devagar e se agachou na frente de Isabela. "Obrigada", ela disse, a voz embargada de emoção. "Obrigada por salvá-lo. Nós procuramos por ele durante meses." "O que aconteceu?" Dona Conceição perguntou, sua voz firme, mas gentil. Doutora Juliana respirou fundo. Toby fazia parte de um programa piloto. Estávamos treinando uma ninhada de filhotes para trabalhar com crianças em tratamento oncológico. Ele era o mais promissor do grupo, extremamente sensível às emoções humanas. Ela fez uma pausa, os olhos marejados. Mas um dia, durante um transporte para uma sessão de treinamento, houve um acidente. A van onde estavam foi atingida por outro veículo. O motorista ficou ferido e, na confusão, Toby fugiu. Ficamos apavorados, procuramos em todos os lugares. Mas era como se ele tivesse desaparecido. Isabela olhou para o filhote em seus braços, imaginando o terror que ele deve ter sentido. Então ele ficou perdido sozinho esse tempo todo? Aparentemente sim, doutora Juliana disse, limpando uma lágrima. Deve ter sido terrível para ele. Houve um momento de silêncio pesado. Então doutora Juliana falou novamente, sua voz suave, mas determinada. Eu preciso levá-lo de volta ao centro. Ele precisa passar por avaliações completas, tratamento adequado. Não! Isabela interrompeu, sua voz saindo mais alta do que pretendia. Lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Por favor, não leve ele. Ele precisa de mim. Eu prometi que ia cuidar dele. Doutora Juliana olhou para a menina, depois para a Dona Conceição, depois de volta para Toby, que estava aninhado confortavelmente nos braços de Isabela, como se fosse exatamente onde pertencia. "Posso fazer uma pergunta?" ela disse gentilmente, olhando para Isabela. "Como você soube que ele precisava de ajuda?" Isabela fungou, limpando as lágrimas com as costas da mão. "Eu só sabia. Eu olhei para ele e vi que ele estava com dor, que estava assustado, como eu me sinto às vezes quando lembro da minha mãe." A sinceridade crua naquelas palavras fez o coração de doutora Juliana se apertar. Ela olhou para o filhote novamente e notou algo extraordinário. Toby estava completamente relaxado, algo que não acontecia desde antes do acidente. Sua cabeça descansava no ombro de Isabela e sua respiração era calma e regular. "Posso sugerir algo?" doutora Juliana disse depois de um longo momento. "Que tal fazermos assim? Toby precisa de cuidados veterinários intensivos por algumas semanas. Deixem-me levá-lo para o centro, onde podemos garantir que ele se recupere completamente. Durante esse tempo, vocês podem nos visitar." Ela fez uma pausa. "E depois que ele estiver saudável, conversaremos sobre o futuro dele. Porque vocês sabem, cães como Toby são treinados para ajudar pessoas. E algo me diz que ele já encontrou alguém que precisa dele tanto quanto ele precisa dela." As semanas seguintes foram as mais longas da vida de Isabela. Todos os sábados, Dona Conceição a levava de ônibus até o centro de treinamento, uma viagem de quase 2 horas atravessando São Paulo. Mas Isabela não se importava. Ver Toby valia cada minuto. A cada visita, ela notava melhorias. O pelo dele estava mais brilhante, limpo e macio. Suas costelas não eram mais tão visíveis. Seus olhos, antes opacos de exaustão, agora brilhavam com vida e curiosidade.
E sempre que ela chegava, Toby corria até ela com tanta empolgação que quase a derrubava, latindo e balançando o rabo com uma felicidade contagiante. Durante uma dessas visitas, doutora Juliana chamou Isabela e Dona Conceição para uma conversa em seu escritório. A sala era aconchegante, com paredes cobertas de fotos de cães e das crianças que eles ajudavam. Havia certificados emoldurados e uma estante emoldurados e uma estante cheia de livros sobre comportamento animal. Sentem-se, por favor, doutora Juliana disse, gesticulando para 2 cadeiras confortáveis. Quando estavam acomodadas, ela continuou. Quero conversar com vocês sobre o futuro de Toby. Isabela sentiu seu coração acelerar. Esse era o momento que ela temia e esperava ao mesmo tempo. Toby se recuperou completamente, doutora Juliana começou. Fisicamente, ele está perfeito, mas emocionalmente algo mudou nele desde o acidente. Ela fez uma pausa. Cães de serviço precisam de uma conexão especial com as pessoas que ajudam. É algo que não pode ser forçado. Ou existe ou não existe. Ela se inclinou para frente. E depois de observá-lo com você, Isabela, durante essas semanas, posso dizer com certeza, a conexão entre vocês dois é uma das mais fortes que já vi. Isabela prendeu a respiração. O que isso significa? Significa, doutora Juliana disse com um sorriso gentil, que gostaria de propor algo incomum. Toby foi treinado para ser um cão de assistência emocional. Sua missão é ajudar crianças que estão passando por momentos difíceis. E você, querida, perdeu sua mãe muito jovem. Você está carregando uma dor que nenhuma criança deveria ter que carregar sozinha. Lágrimas começaram a formar nos olhos de Isabela. Doutora Juliana continuou. Se vocês estiverem dispostas e se passarem por nosso processo de avaliação, gostaria de oficialmente designar Toby como seu cão de assistência emocional. Ele moraria com vocês, seria seu companheiro, seu apoio nos dias difíceis. Isabela não conseguiu segurar as lágrimas. Elas correram livremente pelo seu rosto enquanto ela tentava processar o que estava ouvindo. De verdade, ela conseguiu dizer, a voz tremendo. Ele pode ficar comigo para sempre? Para sempre, doutora Juliana confirmou. Dona Conceição também estava chorando agora, enxugando os olhos com um lenço de pano. Mas, senhora, ela disse, a voz hesitante, nós não temos condições de pagar por um cão de serviço. Eu ouvi dizer que eles custam muito caro. Vocês não vão pagar nada, doutora Juliana disse firmemente. Nosso centro é financiado por doações. Além disso, Isabela salvou a vida de Toby quando ninguém mais parou para ajudar. Se alguém merece ter esse cão extraordinário, é ela. Ela sorriu. Na verdade, eu que deveria estar agradecendo a vocês. Um mês depois, em uma tarde ensolarada de outono, Isabela e Toby participaram de uma cerimônia oficial de graduação no centro de treinamento. Era um evento pequeno, mas significativo, marcando a conclusão do treinamento de Toby e sua designação oficial como cão de assistência emocional. Doutora Juliana estava lá, junto com outros treinadores, alguns voluntários e um punhado de jornalistas locais que haviam ouvido sobre a história em comum. Isabela estava nervosa, usando um vestido novo que Dona Conceição havia costurado especialmente para a ocasião, em um tom de azul claro que contrastava lindamente com sua pele. Toby estava ao seu lado, usando um colete vermelho especial com a inscrição Cão de Serviço Não Perturbe. Isabela, doutora Juliana disse, dirigindo-se à menina na frente de todos os presentes. Você fez algo extraordinário. Quando encontrou Toby, não pensou em si mesma. Não calculou se tinha recursos ou tempo. Você simplesmente viu um ser vivo sofrendo e decidiu ajudar. Sua voz ficou mais emocionada. Essa é a definição mais pura de compaixão. E por causa disso, 2 vidas foram salvas naquele dia, a de Toby e a sua. Ela se agachou e prendeu uma medalha especial no colete de Toby. Toby, você provou ser um cão extraordinário. Sobreviveu ao impossível e encontrou seu caminho de volta ao seu propósito, ajudar uma criança que precisa de você.
Ela então se virou para Isabela e entregou-lhe um certificado emoldurado. Este documento certifica que Toby é oficialmente seu cão de assistência emocional. Vocês são uma equipe agora, parceiros na jornada da vida. Isabela aceitou o certificado com mãos trêmulas, lágrimas de alegria escorrendo pelo seu rosto. Ela se ajoelhou e abraçou Toby, que lambeu suas bochechas molhadas e balançou o rabo com tanta força que seu corpo inteiro se mexia. A pequena plateia aplaudiu, muitos também limpando lágrimas discretamente. Um dos jornalistas presentes, uma mulher chamada Fernanda, que trabalhava para um jornal local, estava particularmente tocada. Depois da cerimônia, ela se aproximou de Dona Conceição. "Posso fazer uma matéria sobre isso?" ela perguntou. "A história de Isabela e Toby é exatamente o tipo de notícia boa que o mundo precisa ouvir." Dona Conceição olhou para a neta, que estava rindo enquanto Toby corria em círculos ao seu redor. "Acho que você deveria perguntar a ela." Quando Fernanda explicou o que queria fazer, Isabela hesitou por um momento. Ela não era o tipo de criança que gostava de chamar atenção para si mesma. Mas então olhou para Toby e pensou em todos os outros animais que ainda estavam nas ruas, esperando que alguém parasse para ajudá-los. "Tá bom", ela disse finalmente, "mas só se você prometer uma coisa. Diga às pessoas que não precisa ser especial para fazer a diferença. Você só precisa se importar." A matéria de Fernanda foi publicada no domingo seguinte, ocupando 2 páginas inteiras do caderno de comportamento do jornal. Havia fotos lindas de Isabela e Toby, uma delas mostrando o momento em que ela o encontrou pela primeira vez, recriada de forma respeitosa. O título dizia: "A menina que parou. Como um ato de bondade salvou 2 vidas." A história era contada com sensibilidade e profundidade, destacando não apenas o resgate, mas também a jornada de Isabela lidando com a perda de sua mãe, e como Toby se tornou uma fonte de conforto para ela. O artigo terminava com a citação de Isabela sobre não precisar ser especial para fazer a diferença. O que ninguém esperava era a reação. A matéria foi compartilhada dezenas de vezes nas redes sociais no primeiro dia. Depois, centenas. Depois, milhares. Pessoas de todo o Brasil começaram a comentar, compartilhar suas próprias histórias de resgatar animais, de perder entes queridos, de encontrar consolo em lugares inesperados. Um influenciador digital com milhões de seguidores repostou a história com a legenda: "Essa menina de 7 anos tem mais humanidade do que muito adulto por aí. Que lição incrível!" A partir daí, a história explodiu. Canais de televisão começaram a ligar para Dona Conceição pedindo entrevistas. O telefone da casa tocava constantemente. A escola de Isabela foi invadida por jornalistas querendo conversar com a menina que salvou o cão de serviço. No começo, tudo isso era esmagador. Isabela não entendia por que as pessoas estavam tão interessadas nela. "Eu só fiz o que qualquer pessoa deveria fazer", ela insistia. Mas Dona Conceição, com sua sabedoria de quem já viveu muitas décadas, explicou gentilmente: "Minha filha, o problema é exatamente esse. Nem todo mundo faz o que deveria fazer. Por isso, sua história é tão importante. Você está lembrando as pessoas do que realmente importa." Algumas semanas depois, Isabela e Toby foram convidados para participar de um programa de televisão matinal muito popular. Era um domingo e Dona Conceição insistiu que elas fossem, apesar do nervosismo de Isabela. O estúdio era enorme e brilhante, cheio de câmeras e luzes. A apresentadora, uma mulher calorosa e sorridente chamada Luciana, recebeu Isabela e Toby com um abraço apertado. "Você não faz ideia de quantas pessoas sua história tocou", Luciana disse enquanto elas se preparavam para entrar no ar. "Recebemos centenas de e-mails de telespectadores pedindo para conhecer você." Durante a entrevista, Luciana fez perguntas gentis, permitindo que Isabela contasse a história com suas próprias palavras. Toby estava deitado calmamente aos pés dela, ocasionalmente olhando para cima como se checando se sua menina estava bem. "O que você diria para outras crianças que veem um animal precisando de ajuda?", Luciana perguntou em determinado momento. Isabela pensou cuidadosamente antes de responder. "Eu diria para não ter medo de pedir ajuda de um adulto.
Eu não conseguiria ter salvado o Toby sozinha. Minha avó me ajudou, o doutor Roberto ajudou, a doutora Juliana ajudou. Às vezes, fazer a diferença significa pedir para outras pessoas se juntarem a você. Foi uma resposta tão madura, tão sábia para uma criança de 7 anos, que Luciana teve que piscar rapidamente para conter as lágrimas. E o que Toby significa para você agora? Isabela olhou para o cão e sorriu, aquele sorriso radiante que iluminava todo o seu rosto. Ele é meu melhor amigo. Nos dias em que sinto falta da minha mãe, ele sabe. Ele vem e coloca a cabeça no meu colo, e de alguma forma me sinto menos sozinha. Acho que a gente se salvou um ao outro. Nos meses seguintes, a vida de Isabela mudou de maneiras que ela nunca imaginou. Dona Conceição começou a receber doações de estranhos tocados pela história, pessoas querendo ajudar a família que tinha ajudado um animal necessitado. Ela ficou tocada, mas firme em sua decisão. Nós agradecemos de coração, ela dizia a cada pessoa que oferecia dinheiro. Mas existem outros que precisam mais. Por favor, doem para abrigos de animais, para organizações que ajudam crianças carentes. Façam a diferença onde realmente importa. Essa atitude humilde só fez as pessoas admirarem a família ainda mais. O Centro de Treinamento de Cães de Serviço São Francisco viu um aumento dramático em doações. Doutora Juliana ligou pessoalmente para agradecer. Por causa de vocês, ela disse com a voz embargada, vamos poder treinar o dobro de cães este ano. Mais crianças vão ter o apoio que precisam. Isabela e Toby se tornaram embaixadores não oficiais de causas animais e de saúde mental infantil. Eles visitavam escolas, onde Isabela falava sobre empatia e compaixão, e Toby demonstrava como cães de serviço ajudam pessoas. As crianças se reuniam ao redor deles, fascinadas, fazendo milhões de perguntas. Mas talvez o impacto mais significativo tenha acontecido em uma tarde chuvosa de inverno, 4 meses depois que a história se tornou viral. Dona Conceição atendeu a porta e encontrou uma mulher jovem parada na soleira, tremendo levemente, não do frio, mas de nervosismo. Desculpe incomodar, a mulher disse timidamente. Meu nome é Renata, eu li sobre Isabela e Toby. Eu precisava conhecê-los. Dona Conceição, sempre hospitaleira, convidou-a a entrar. Isabela estava na sala de estar fazendo lição de casa, Toby deitado a seus pés como sempre. Quando viu a visitante, ela olhou para cima e sorriu. Renata se sentou, suas mãos nervosas brincando com a alça de sua bolsa. Eu perdi minha filha há 2 anos, ela começou, a voz quebrando. Ela tinha a mesma idade que você. Foi um acidente. Desde então, eu tenho lutado. Alguns dias são tão difíceis que mal consigo sair da cama. Lágrimas começaram a cair. Mas quando li sua história, Isabela, algo mudou em mim. Vi uma menina que também perdeu alguém que amava, mas que ainda conseguiu encontrar força para ajudar outro ser vivo. E pensei, se uma criança de 7 anos pode fazer isso, talvez eu também possa encontrar uma razão para continuar. Isabela se levantou devagar e se aproximou de Renata. Sem dizer nada, ela simplesmente a abraçou. Toby também se aproximou, colocando sua cabeça no colo da mulher em um gesto de conforto instintivo. Renata começou a soluçar, mas eram lágrimas de liberação, não apenas de dor. Obrigada, ela sussurrou. Obrigada por me lembrar que ainda existe bondade no mundo. Naquele momento, Dona Conceição entendeu o verdadeiro poder do que havia acontecido. Não era apenas sobre uma menina salvando um cachorro. Era sobre como um único ato de compaixão pode criar ondas que se espalham muito além do que podemos ver, tocando vidas de maneiras que nunca saberemos completamente. 1 ano depois de encontrar Toby, Isabela estava comemorando seu 8º aniversário. Dona Conceição organizou uma pequena festa no parque do bairro, convidando alguns colegas da escola e, é claro, doutora Juliana e a equipe do centro de treinamento. O parque estava decorado com balões coloridos que balançavam na brisa suave da primavera. Havia um bolo simples, mas delicioso de chocolate, feito com amor pela avó de Isabela.
As crianças corriam e brincavam, enquanto Toby, agora totalmente crescido e forte, supervisionava com a seriedade de um guardião dedicado. No meio da festa, doutora Juliana chamou a atenção de todos. "Posso ter um minuto?" ela perguntou, sua voz carregando uma emoção mal contida. Quando todos se acalmaram, ela continuou. Há 1 ano, Isabela encontrou Toby e mudou não apenas a vida dele, mas a de inúmeras pessoas ao redor do mundo. Sua história nos lembrou que a compaixão não tem idade, que a bondade não precisa de riqueza ou recursos, apenas um coração disposto. Ela fez uma pausa, limpando uma lágrima. Por causa dela, nosso centro recebeu doações suficientes para treinar 50 novos cães de serviço. 50 crianças vão ter o apoio que Isabela tem com Toby. E tudo começou porque uma menina de 7 anos se recusou a passar por um animal sofrendo. Aplausos eclodiram no parque. Isabela ficou vermelha, claramente desconfortável com tanta atenção, mas Toby empurrou seu focinho contra sua mão, como sempre fazia quando sentia que ela estava nervosa. Ela acariciou sua cabeça, encontrando conforto naquele toque familiar. "E tem mais", doutora Juliana continuou, agora com um sorriso misterioso. "Recebemos uma proposta muito especial." Ela acenou para alguém na entrada do parque. "Isabela, há pessoas aqui que gostariam de conhecer você." Um grupo de 5 crianças se aproximou, cada uma acompanhada por um adulto e um cão de serviço. Eram crianças de diferentes idades, etnias e histórias, mas todas tinham algo em comum, um olhar de gratidão e esperança. Uma menina de cerca de 9 anos, com cadeira de rodas e um Golden Retriever ao lado, falou primeiro. "Meu nome é Letícia", ela disse timidamente. "Eu tenho paralisia cerebral e antes tinha muito medo de sair de casa. Mas depois que minha família leu sobre você e Toby, eles me inscreveram no programa do centro. Agora eu tenho a Luna", ela acariciou a cachorra, "e ela me ajuda todos os dias a ser mais corajosa." Um menino magro com aparência de ter uns 10 anos falou em seguida. "Eu sou o Rafael. Minha mãe morreu no ano passado e eu parei de falar. Os médicos diziam que era trauma, mas quando ganhei o Thor", ele apontou para um labrador preto, "comecei a conversar com ele e aos poucos voltei a falar com as pessoas também." Uma por uma, as crianças compartilharam suas histórias. Cada uma era única, mas todas tinham o mesmo tema. A história de Isabela as havia inspirado a buscar ajuda, a acreditar que mereciam apoio, a não terem vergonha de suas dificuldades. Isabela escutou cada palavra, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Quando todas terminaram, ela não sabia o que dizer. Como expressar a emoção esmagadora que sentia? Como colocar em palavras o fato de que seu simples ato de bondade havia criado uma corrente de cura tão profunda? "Eu não sabia", ela finalmente conseguiu dizer, a voz pequena mas clara. "Eu não sabia que ajudar o Toby ia ajudar outras pessoas também." Ela olhou para cada criança. "Mas estou tão feliz que vocês estão melhor agora. Vocês merecem ser felizes." Dona Conceição, que assistia de longe, tinha o rosto molhado de lágrimas. Ela pensou em sua filha, mãe de Isabela, que morreu jovem demais. Mas desejava que ela pudesse ver a mulher extraordinária que sua bebê estava se tornando. A festa continuou com uma alegria renovada. As crianças brincaram juntas e os cães de serviço, sob a supervisão atenta de seus treinadores, interagiram calmamente. Toby parecia particularmente feliz, sua cauda balançando constantemente enquanto ele se movia entre as crianças, permitindo que cada uma o acariciasse. Era como se ele entendesse seu papel não apenas na vida de Isabela, mas como símbolo de esperança para tantos outros. Mais tarde, quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranjas e rosas, Isabela se sentou em um banco com Toby a seu lado. Ela observou as outras crianças brincando, suas risadas enchendo o ar. Rafael, o menino que havia parado de falar, estava agora contando uma história animada para Letícia, que ria tanto que seu cachorro olhava para ela com preocupação afetuosa.
O pai de Isabela, que havia conseguido sair mais cedo do trabalho para estar presente, sentou-se ao lado da filha. Ele era um homem de poucas palavras, trabalhando longas horas para sustentar a família, mas seu amor pela filha era imenso e silencioso. "Estou orgulhoso de você, princesa", ele disse baixinho, passando o braço pelos ombros dela. Sua mãe também estaria. Isabela encostou a cabeça no ombro do pai. "Acha que ela sabe, lá de onde está?" "Tenho certeza que sim", ele respondeu, a voz grossa de emoção, "e sei que ela está sorrindo." Eles ficaram assim por um momento, pai e filha, unidos na lembrança de quem perderam e na celebração de quem se tornaram, apesar dessa perda. Toby, sempre atento, colocou sua cabeça no colo de Isabela, completando o círculo de amor e conexão. Enquanto a festa terminava e os convidados começavam a ir embora, cada um deles parou para agradecer Isabela pessoalmente. Não apenas pela inspiração, mas por lembrá-los de algo fundamental. Que em um mundo frequentemente duro e indiferente, a bondade ainda existe. E que, às vezes, é uma criança quem nos ensina as lições mais importantes. Nos meses que se seguiram, a história de Isabela e Toby continuou a inspirar. Escolas ao redor do Brasil começaram a implementar programas de educação sobre empatia e cuidado animal, usando a história deles como exemplo central. Abrigos de animais relataram aumento significativo em adoções, com muitas pessoas citando a matéria sobre Isabela como motivação para finalmente dar um lar a um animal necessitado. Dona Conceição começou a receber cartas, centenas delas. Algumas eram de crianças, desenhando fotos de Isabela e Toby com giz de cera colorido. Outras eram de adultos, compartilhando como a história os havia motivado a fazer mudanças em suas próprias vidas. Uma carta em particular tocou profundamente o coração de toda a família. Era de uma professora em uma pequena cidade no interior do Rio Grande do Sul, chamada Maria Helena. Ela escreveu: "Cara Isabela, trabalho em uma escola em uma comunidade muito pobre. Muitas das minhas crianças enfrentam dificuldades que nenhuma criança deveria enfrentar: fome, violência doméstica, falta de recursos básicos. Depois de ler sua história para minha turma, algo mudou. As crianças começaram a cuidar umas das outras de maneiras que eu nunca tinha visto antes. Quando um aluno não tinha lanche, outros compartilhavam sem que eu pedisse. Quando alguém estava triste, os colegas se aproximavam para consolar. Um dos meus alunos, um menino de 8 anos que sempre foi muito agressivo, encontrou um gatinho abandonado e, em vez de machucá-lo, como talvez fizesse antes, ele o trouxe para a escola e pediu ajuda. Encontramos um lar para o gatinho e, mais importante, vi uma mudança naquele menino. Ele começou a ser mais gentil, mais aberto. Tudo porque você mostrou a ele que gentileza não é fraqueza, é força. Obrigada por ser a luz que essas crianças precisavam." Quando Dona Conceição leu a carta em voz alta durante o jantar, todos ficaram em silêncio. Até mesmo o pai de Isabela, normalmente tão contido, teve que limpar a garganta várias vezes. Isabela olhou para Toby, que, como sempre, estava deitado a seus pés. "A gente fez isso?" ela perguntou em voz baixa, quase para si mesma. "Eu só ajudei você. Como isso ajudou todas essas outras pessoas?" Dona Conceição sorriu, aquele sorriso sábio de quem já viveu o suficiente para entender os mistérios do coração humano. "Minha filha, é assim que funciona. Quando você joga uma pedra na água, ela cria ondas que se espalham muito além de onde a pedra caiu. Seu ato de bondade foi a pedra. Todas essas outras histórias são as ondas." Foi nessa época que Isabela tomou uma decisão. Com a ajuda de Dona Conceição e Dona Juliana, ela criou um projeto chamado Patas que Salvam. A ideia era simples: educar crianças sobre como ajudar animais de rua de forma segura e responsável e, ao mesmo tempo, ensinar sobre empatia, compaixão e saúde mental. Doutora Juliana forneceu o apoio técnico e os recursos do centro de treinamento.
Dona Conceição ajudou com a parte administrativa, usando suas habilidades de organização desenvolvidas ao longo de anos gerenciando uma casa com recursos limitados. E Isabela, apesar de sua pouca idade, tornou-se o rosto e o coração do projeto. Elas começaram pequeno, visitando escolas no bairro da Liberdade. Isabela, sempre com Toby ao lado, falava para salas de aula cheias de crianças fascinadas. Ela contava sua história, mas também ensinava lições práticas. Como se aproximar de um animal de rua com segurança. Quando pedir ajuda de um adulto. Como reconhecer se um animal precisa de cuidados veterinários urgentes. Mas mais importante que o conhecimento prático era a mensagem emocional. Vocês não precisam ser ricos para fazer a diferença, ela dizia, sua voz pequena, mas firme. Não precisam ter uma casa grande ou muito dinheiro, só precisam ter um coração que se importa e coragem para agir. As crianças ouviam atentas, seus olhos brilhando como uma mistura de admiração e reconhecimento. Muitas delas vinham de famílias como a de Isabela, onde o dinheiro era escasso, mas o amor abundante. Ver alguém como elas fazendo uma diferença tão grande era profundamente empoderador. Depois de cada apresentação, havia uma sessão de perguntas e respostas. As perguntas variavam do prático ao profundamente emocional. Como você não teve medo de pegar o Toby? O que você faz quando se sente triste sobre sua mãe? Toby entende quando você está falando com ele? Isabela respondia cada pergunta com honestidade, nunca subestimando a inteligência ou as emoções das crianças que a ouviam. E Toby, sempre o profissional perfeito, permitia que as crianças o acariciassem, demonstrando na prática como um cão de serviço trabalha. O projeto cresceu mais rápido do que qualquer um esperava. Dentro de 6 meses, Patas que Salvam havia visitado 50 escolas. Dentro de 1 ano, eles estavam recebendo convites de outras cidades e estados. Uma rede de televisão nacional ofereceu produzir uma série de vídeos educacionais baseados no programa. Uma editora propôs publicar um livro infantil contando a história de Isabela e Toby, com todos os lucros revertidos para abrigos de animais. Isabela, com a orientação de Dona Conceição, aceitou ambas as propostas, mas com uma condição: que uma porcentagem de tudo fosse doada para apoiar crianças em tratamento de saúde mental e programas de terapia assistida por animais. Não é justo, ela explicou durante uma reunião com os executivos, que apenas crianças com dinheiro possam ter ajuda quando estão tristes ou assustadas. Todas as crianças merecem se sentir melhor. Sua maturidade e compaixão, tão incomuns em alguém tão jovem, deixaram os adultos na sala sem palavras. Um dos executivos, um homem que trabalhava na indústria do entretenimento há décadas e pensava que já tinha visto de tudo, teve que tirar os óculos e limpá-los porque seus olhos estavam embaçados de lágrimas. O livro, intitulado A Menina e o Filhote, uma história verdadeira de esperança, foi lançado no aniversário de 9 anos de Isabela. A sessão de autógrafos no lançamento lotou a livraria, com uma fila que dava volta no quarteirão. Pessoas de todas as idades apareceram, muitas com suas próprias histórias de resgate e redenção para compartilhar. Uma senhora idosa, apoiada em uma bengala, esperou pacientemente na fila por mais de 2 horas. Quando finalmente chegou sua vez, ela segurou as mãos de Isabela com força surpreendente. Eu perdi meu marido há 5 anos, ela disse, a voz tremendo, e perdi a vontade de viver. Mas depois de ler sobre você, adotei um cachorro de um abrigo. Ele se chama Esperança, e ele me deu exatamente isso, esperança para continuar. Isabela apertou as mãos da senhora de volta. Esperança é um nome lindo, ela disse suavemente. Aposto que seu marido está feliz que você encontrou um motivo para sorrir de novo. A senhora começou a chorar, mas eram lágrimas de gratidão e alívio. Momentos como esse se repetiram ao longo do dia, cada pessoa trazendo a sua própria história de como a jornada de Isabela havia tocado as suas vidas. À noite, quando finalmente voltaram para casa, Isabela estava exausta, mas radiante.
Dona Conceição preparou um chá de camomila para ambas e elas se sentaram na pequena sala de estar, Toby esparramado no tapete entre elas. Estou muito cansada, vovó, Isabela admitiu, tomando um gole do chá doce. Mas é um cansaço bom, é como se tudo tivesse valido a pena, sabe? Dona Conceição assentiu, seus olhos sábios brilhando com amor. Você aprendeu algo que muitos adultos nunca aprendem, minha filha, que a verdadeira felicidade não vem de receber, mas de dar, de fazer diferença na vida de outros. Isabela olhou para Toby, que estava dormindo profundamente. Seu peito subindo e descendo em um ritmo constante e tranquilo. Eu só queria que ele não sofresse, ela disse baixinho. Só isso. Nunca imaginei que isso se transformaria em tudo isso. E é exatamente por isso que se transformou, Dona Conceição respondeu, sua voz cheia de ternura. Porque você agiu sem esperar nada em troca. A bondade mais pura é aquela que não busca recompensa. 2 anos se passaram desde aquela tarde fatídica quando Isabela encontrou Toby. A menina agora tinha 9 anos completos, alguns centímetros mais alta, mas com os mesmos olhos expressivos cheios de compaixão. Toby havia se tornado um cão adulto majestoso, forte e saudável, seu pelo brilhante e seus olhos alertas. O vínculo entre eles era inquebrável, uma conexão que ia além de palavras ou explicações racionais. O projeto Patas que Salvam agora era uma organização oficialmente registrada, com voluntários em 12 estados brasileiros. Eles haviam facilitado a adoção de mais de 500 animais de rua e educado dezenas de milhares de crianças sobre empatia e cuidado animal. Mas talvez o impacto mais significativo fosse intangível, a mudança sutil, mas real, na forma como as pessoas olhavam para animais necessitados e, por extensão, para qualquer ser vivo em sofrimento. Em uma manhã de sábado, Isabela estava se preparando para mais uma apresentação em uma escola quando recebeu um telefonema inesperado. Era de uma organização internacional de direitos animais baseada na Suíça. Eles haviam ouvido sobre seu trabalho e queriam nomeá-la para um prêmio especial, o Prêmio Jovem Humanitária Internacional. Isabela, a voz do outro lado da linha, disse em português com sotaque estrangeiro. Seu trabalho tem inspirado não apenas o Brasil, mas pessoas ao redor do mundo. Você exemplifica o melhor da humanidade, compaixão em ação. Isabela não sabia o que dizer. Um prêmio internacional parecia tão distante de sua realidade, tão grande para alguém que ainda tinha que fazer lição de casa e arrumar o quarto. Eu só ajudei um cachorro, ela finalmente disse, sua humildade genuína em cada palavra. A pessoa do outro lado riu gentilmente. Querida, você fez muito mais que isso. Você mudou a forma como milhões de pessoas pensam sobre compaixão. Isso é extraordinário. A cerimônia de premiação aconteceria em Genebra daqui a 3 meses. A organização ofereceu pagar todas as despesas para Isabela, Dona Conceição e até Toby viajarem para a Suíça. Seria a primeira viagem internacional para todos eles. Quando Isabela contou a notícia para a avó, Dona Conceição teve que se sentar. Suíça? Ela repetiu, incrédula. Meu Deus do céu, Isabela, eu nunca imaginei nem sair de São Paulo, quanto mais do Brasil. Mas havia orgulho em sua voz, um orgulho tão profundo que fazia seu peito doer de uma forma boa. O pai de Isabela, quando soube, teve uma reação que surpreendeu a todos. Ele chorou. Não apenas algumas lágrimas silenciosas, mas soluços profundos de emoção que ele havia guardado por anos. Sua mãe... Ele conseguiu dizer entre soluços. Ela sempre dizia que você ia fazer coisas grandes. Ela sabia. De alguma forma, ela sabia. Isabela abraçou o pai com força e, pela primeira vez em muito tempo, a ausência da mãe não doía tanto. Era como se, através de suas ações, ela estivesse honrando a memória dela da forma mais bonita possível. Os 3 meses passaram em um borrão de preparativos. Isabela teve que tirar passaporte, algo que nunca precisou antes. Dona Conceição comprou roupas novas para todos, querendo que estivessem apresentáveis para a ocasião.
O centro de treinamento ajudou com toda a documentação necessária para Toby viajar como cão de serviço. Finalmente, o dia da viagem chegou. O aeroporto internacional de Guarulhos estava lotado, barulhento e caótico. Isabela segurou a mão de Dona Conceição com força, seus olhos arregalados tentando absorver tudo. Toby caminhava calmamente ao lado delas, seu colete de serviço garantindo que ninguém os incomodasse. A viagem foi longa, mais de 12 horas, mas Isabela mal conseguiu dormir de tanta excitação. Ela pressionou o rosto contra a janela do avião, observando as nuvens abaixo, o oceano se estendendo infinitamente e, eventualmente, as montanhas nevadas dos Alpes aparecendo no horizonte. Genebra era diferente de tudo que Isabela já tinha visto. As ruas eram limpas e organizadas, os prédios antigos e elegantes. O ar tinha um frescor que não existia em São Paulo. Mas o que mais impressionou Isabela foram as pessoas. Onde quer que fossem, as pessoas reconheciam Toby pelo seu colete de serviço e sorriam calorosamente. Alguns até a reconheciam dos vídeos e artigos que haviam circulado internacionalmente. "Você é a menina brasileira!" Uma senhora francesa exclamou em português quebrado. "Minha neta adora sua história!" A cerimônia de premiação aconteceu em um salão majestoso, com lustres de cristal e paredes cobertas de arte clássica. Havia diplomatas, ativistas famosos, figuras políticas e representantes de organizações humanitárias do mundo inteiro. Isabela, usando um vestido azul escuro que Dona Conceição havia costurado especialmente para a ocasião, sentiu-se pequena em meio a tanta grandeza. Mas quando seu nome foi chamado e ela subiu ao palco com Toby ao lado, algo mudou. As centenas de pessoas na plateia se levantaram em uma ovação de pé que pareceu durar uma eternidade. Flashes de câmeras explodiram, mas Isabela só conseguia ver os rostos, alguns sorrindo, muitos chorando, todos claramente tocados. A apresentadora, uma ativista veterana dos direitos animais, falou com voz emocionada. Isabela nos lembra que não precisamos esperar até sermos adultos para fazer diferença, que a compaixão não tem idade, nacionalidade ou status socioeconômico. Ela viu um ser vivo sofrendo e agiu. E ao fazer isso, inspirou milhões a fazer o mesmo. Quando Isabela pegou o troféu, pesado e frio em suas mãos pequenas, ela olhou para a plateia e finalmente encontrou as palavras. "Obrigada", ela começou, sua voz amplificada pelos microfones. "Mas eu não fiz isso sozinha. Minha avó me ensinou a ter um coração bondoso. Meu pai me ensinou a ser forte mesmo quando as coisas são difíceis. Minha mãe, mesmo que ela não esteja mais aqui, me ensinou a amar. Sua voz vacilou ligeiramente. E Toby me ensinou que todo mundo merece uma segunda chance, que não importa quão quebrado você está, ainda há esperança." Ela fez uma pausa, acariciando a cabeça de Toby. "Se minha história ensinou alguma coisa às pessoas, espero que seja isso. Pare quando vê alguém sofrendo. Não apenas passe, porque você nunca sabe, aquele momento pode mudar 2 vidas, a deles e a sua." O silêncio que seguiu suas palavras foi profundo, quase sagrado, e então a ovação recomeçou, ainda mais forte dessa vez. Naquela noite, em seu quarto de hotel, Isabela se sentou na janela olhando para o lago Genebra iluminado pela lua. Toby dormia na cama atrás dela e Dona Conceição estava no quarto ao lado. Ela pensou em tudo o que havia acontecido desde aquela tarde 2 anos atrás. Pensou no filhote tremendo que ela encontrou, tão perto da morte. Pensou em todas as pessoas que haviam sido tocadas pela história deles. Pensou em sua mãe e sentiu, talvez pela primeira vez desde a perda, uma sensação de paz completa. "Conseguimos, Toby", ela sussurrou, embora o cão estivesse dormindo. "Mostramos ao mundo que a bondade ainda importa." E lá, na Suíça, milhares de quilômetros de distância da pequena rua em São Paulo onde tudo começou, uma menina de 9 anos e seu cão de serviço haviam provado algo fundamental: que um único ato de compaixão, não importa quão pequeno pareça, pode realmente mudar o mundo.
E aqui estamos, no final dessa jornada incrível. Se você chegou até aqui, muito obrigada por fazer parte dessa comunidade que acredita no poder transformador da bondade. Se essa história tocou seu coração, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder mais histórias inspiradoras como essa. Mas mais importante, eu adoraria ouvir de você. Você já teve um momento onde uma pequena ação sua fez grande diferença na vida de alguém? Ou talvez alguém tenha feito algo aparentemente pequeno que mudou sua vida para sempre? Compartilhe sua história nos comentários. Esta é uma comunidade de pessoas que acreditam que podemos ser a mudança que queremos ver no mundo. E suas histórias inspiram não apenas a mim, mas a todos que leem. E lembre-se da lição de Isabela: você não precisa ser rico, famoso ou especial para fazer diferença. Você só precisa ter coragem de parar e se importar. Às vezes, isso é tudo que alguém precisa. Um gesto simples que diz: eu vejo você, você importa. Até a próxima história! E que possamos todos ser um pouco mais como Isabela, corajosos, compassivos e sempre dispostos a ajudar. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.